Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer estudar com vocês mais uma vez a palavra do nosso Deus. Gostaríamos nesta mensagem de abordar o seguinte tema: a pior de todas as misérias e a melhor de todas as bênçãos. Escolhemos para tratar esse tema o Salmo número 62. Vamos ler versículos 1, 2 e 8. Mas eu quero convidá-lo a manter a palavra de Deus aberta neste salmo, porque vamos estudá-lo em sua totalidade. Salmos 62. Versículos 1 e 2 afirmam o seguinte: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, meu alto refúgio, não serei muito abalado. Confiai, ó nele, em todo o tempo, derramai perante ele o vosso coração, Deus é o nosso refúgio. Conserve a Bíblia aberta. Eu convido você a ter em mãos também um caderno, caneta, para fazer as anotações desta mensagem, a fim de que você possa estudá-la em outro momento e aprofundar o seu conhecimento da palavra de Deus. Gostaria de iniciar esta mensagem com duas perguntas. Você saberia me dizer qual é a maior de todas as bênçãos? A segunda pergunta: você saberia me dizer qual é a pior de todas as misérias? Certamente há uma lista enorme de grandes misérias que fizeram parte da história, que nos levam inclusive a questionar o conceito de civilização. Por outro lado, temos uma grande lista também de bênçãos que demonstram que o homem, ao acumular cultura, transpôs obstáculos, desafiou limites e criou tecnologia, não só para a sua sobrevivência, mas também para o seu bem-estar sobre a face da Terra. Mas a pergunta é específica: qual é a melhor de todas as bênçãos? E qual é a pior de todas as misérias? E eu gostaria de responder a estas perguntas dizendo: a maior de todas as bênçãos é a esperança. E a pior de todas as misérias é caminhar um dia sequer sem ter esperança. Mas ao tratar desse tema é importante que nós nos perguntemos: onde está a nossa esperança? É este o primeiro primeiro tópico que nós gostaríamos de abordar. Onde está a tua esperança? Queridos, esta é uma pergunta muito séria e é impossível respondê-la sem uma autoanálise profunda. Portanto, eu convido você que se autoavalie, que se autoanalise para responder a esta pergunta. Onde está a tua esperança? Queridos, é inevitável que eu e vocês coloquemos a nossa esperança em algo ou em alguém. Isso faz parte da nossa humanidade, isso faz parte da nossa necessidade como pessoas que vivem em sociedade. Mas em contextos, e aqui é necessário ser específico, em contextos de opressão, em contextos de perseguição, em contexto onde estamos sendo difamados e caluniados, em contextos onde estamos sendo espezinhados, onde nós devemos realmente esperar e em quem nós devemos realmente esperar. Davi, neste salmo,
afirma esperar unicamente em Deus para a sua salvação. O contexto desse salmo, queridos, é muito interessante. Davi estava enfrentando uma rebelião em seu reinado. E uma rebelião provocada, infelizmente, por um dos seus filhos, Absalão. Neste contexto de fuga, nesse contexto de opressão, nesse contexto de busca por salvação, Davi questiona a fragilidade dos relacionamentos humanos e o perigo de se colocar a esperança nestes relacionamentos. Fica claro que Davi não evitou toda e qualquer forma de relacionamento, mas Davi passou a considerar seriamente em quem colocar a sua confiança. E Davi passou a considerar seriamente a fragilidade dos relacionamentos humanos e do socorro humano no dia da aflição. E para agravar ainda mais este momento que ele estava enfrentando, muitos, aproveitando-se da situação, fizeram coisas terríveis. Queremos destacar 3 delas. Primeira coisa, muitos o acometiam como se fosse uma parede pendida ou um muro prestes a cair. Valendo-se da sua fragilidade, o acometiam como se fosse uma parede pendida ou com um muro prestes a cair. A segunda coisa, muitos pensavam em derrubá-lo da sua dignidade. A terceira coisa, muitos tinham um relacionamento hipócrita e de aparências. De boca benziam, porém no seu interior maldiziam. E esta afirmação se encontra no versículo 3 do salmo que nós estamos estudando. Meus queridos, vocês já passaram por experiências assim? Já enfrentaram contextos semelhantes a este? Eu espero sinceramente em Deus que não. Mas se porventura eu e vocês já passamos por circunstâncias assim, por experiências assim, ouçamos o que Deus tem a nos dizer através desse texto e através de palavras inspiradas pelo Espírito Santo, mediante seu servo Davi. Davi nos ensina a não colocar a nossa esperança nos relacionamentos humanos. Sejam com pessoas plebeias, sejam com pessoas de fina estirpe, como nos diz o versículo 9. Não importa a posição social, a situação social, sejam pobres ou ricas, das pessoas no dia da aflição, da angústia, e quando nós necessitamos de salvação, não são dignas da nossa confiança. No dia da adversidade, nós não podemos estribar, colocar a nossa confiança na fragilidade dos recursos humanos. Que lições nós podemos aprender deste ponto? Eu convido você que anote aí no seu caderno, deste primeiro ponto que tem como tema Onde está a tua esperança? Que lições nós podemos tirar deste primeiro ponto? Primeira, para a nossa salvação e socorro, não coloquemos a nossa confiança nos homens. Porque mesmo os bem intencionados, mesmo aqueles que querem ajudar, são limitados em seus recursos, em suas possibilidades. São limitados naquilo que pode fazer. Segunda lição, sejamos simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes, para perceber, e vejam bem, para evitar aqueles que de boca bendizem, porém no interior maldizem. Aqueles que, valendo-se das nossas fraquezas ou eventuais fragilidades, querem nos derrubar da nossa dignidade.
Terceira lição: não façamos do braço mortal, seja o nosso, ou seja o dos outros, a nossa confiança. A palavra de Deus nos diz que feliz é aquele que confia no Senhor e que feliz é aquele que espera no Senhor. Quarta lição: não confiemos nas riquezas, sejam elas obtidas honestamente, como nos diz o Salmo 62, versículo 10, ou sejam aquelas obtidas desonestamente. Ainda que as nossas riquezas prosperem, não coloquemos nelas a nossa confiança, não coloquemos nelas o nosso coração. Segundo ponto dessa nossa mensagem, anote aí no seu caderno: em quem deve estar a nossa esperança? O salmista, baseado no relacionamento que ele tinha com Deus, ele responde: somente em Deus. Somente em Deus. Deus, somente Deus. Queridos, observem que esta verdade aparece 3 vezes nesse texto. Vejam o versículo 1, confira aí na Bíblia. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Essa mesma verdade é repetida no versículo 5. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. E no versículo 7, o salmista diz: de Deus dependem a minha salvação e a minha glória. O profeta Jeremias faz uma declaração contundente, profunda sobre este assunto. Lá em Jeremias capítulo 17, versículo 5, diz o profeta: bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Porém, diz ele também, lá no versículo 5, maldito o homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração de seguir ao Senhor. Talvez alguém nesse momento esteja perguntando, mas por que nós devemos esperar tão somente e exclusivamente no Senhor? Queridos, há centenas de razões espalhadas pela palavra que respondem a essa pergunta. Mas nós gostaríamos de nos ater apenas às informações contidas neste salmo. Vamos lá? Diz a palavra do Senhor. Primeiro, porque dele vem a nossa salvação. Versículo 1. Segundo, ele é a nossa rocha e o nosso refúgio. Versículo 2. Dele vem a nossa esperança. Ele é o autor e consumador da nossa esperança. Versículo 5. Além disto, dele vem a transformação das circunstâncias que nós estamos enfrentando. Ele é a nossa glória. Também a ele pertence o poder. Versículo 11. E por fim, ele é o Deus da graça e da justiça contra os que se levantam contra nós. Versículos 11 e 12. Observem que o salmista nos dá 5 razões pelas quais eu e vocês devemos confiar e esperar única e exclusivamente em Deus. Dele vem a nossa salvação, ele é a nossa rocha e o nosso refúgio, dele vem a nossa esperança, dele vem a transformação para as circunstâncias que estamos enfrentando, ele é a nossa glória, e a ele pertence o poder. Ele é o Deus da graça e é o Deus da justiça. É por esperar nesse Deus em sua vivência como um justo que Abacuque afirmava o seguinte: ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta
e os campos não produzam mantimento. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor. Eu exulto no Deus da minha salvação. Abacuque capítulo 3, versículos 17 e 18. Que lições podemos aprender deste segundo ponto? Anote aí no seu caderno. Primeira, espere em Deus, pois Ele, tão somente Ele, é digno da nossa confiança. É o único que realmente pode nos acolher, nos proteger e nos socorrer no dia da angústia. Ele é a nossa rocha, Ele é o nosso rochedo, Ele é a nossa salvação. Segundo, não coloque a sua confiança nos arrogantes e nem nos afeiçoados à mentira. Aqueles que de boca bendizem, porém no seu interior maldizem. Em terceiro, entenda que as tempestades são um convite para que você cheque onde estão os seus alicerces. Encare a tempestade como uma oportunidade. Encare a tempestade como um treinamento de Deus, que Ele graciosamente está proporcionando para a sua fé. Em terceiro lugar, anote aí no seu caderno, o que ocorre com os que esperam no Senhor? Amados, ao estudar esse salmo, percebemos que ele tem um destaque todo especial dentre todos os salmos que falam sobre a adversidade. Por quê? Porque ele foi composto quando as pressões ainda estavam presentes. Ele foi composto quando o salmista ainda estava no campo da batalha. Além disto, é possível perceber neste salmo um crescendo da confiança e da entrega do salmista a Deus. Amados, este salmo demonstra que no processo de relacionamento que temos com Deus, desenvolvemos a nossa intimidade com Ele. E que à medida que nós desenvolvemos nossa intimidade com Ele, vamos nos aprofundando em nossa confiança em todos os momentos, mas especialmente nos momentos de crise. Este salmo não foi uma lembrança do passado colorida pela saudade ou pela imaginação. Este salmo era uma declaração no campo de guerra, no campo de batalha. Quais os conceitos presentes desse salmo e que ensinamentos ele pode nos trazer em relação aos que esperam no Senhor? Queridos, quero destacar alguns pontos. O primeiro deles é que, à medida que nós nos relacionamos com Deus, a nossa confiança cresce, a nossa confiança se desenvolve, a nossa confiança se expande. Observe que no versículo 2, ele afirma que ao esperar em Deus, a sua rocha, a sua salvação e o seu refúgio, ele não seria muito abalado. Ele admite que poderia ser um pouco abalado, ele admite que poderia ser um pouco afetado, que aquilo poderia mexer com a sua estrutura. Mas notem que já no versículo 6, ao crescer no exercício da sua confiança em Deus, sua rocha, seu refúgio e a sua salvação, ele então diz: não serei jamais abalado. O segundo ponto, que à medida que nós crescemos o nosso relacionamento com Deus, cresce a nossa entrega a Deus. Passamos a confiar mais, a entregar mais e a descansar mais em Deus. Observe que no versículo 1 o salmista diz que a sua alma esperava silenciosamente em Deus, mas no versículo 8 ele diz de si mesmo e convida o povo a derramar perante Deus o seu coração, porque Deus é o refúgio. Em terceiro lugar, à medida que Deus intervém na nossa história, Ele renova a nossa esperança. Deus é o Deus da nossa esperança. Em quarto lugar, quando Deus nos abraça com seu poder e graça, os homens podem ser injustos, as circunstâncias podem ser adversas,
A experiência pessoal pode ser de completa solidão. Mas a Deus pertence o poder. Mas a Deus pertence a graça. E esse Deus fará juízo e justiça no tempo determinado. Que lições eu e você podemos aprender deste terceiro ponto? Anote aí no seu caderno. Se temporariamente nos sentirmos abalados pelos acontecimentos, apesar das nossas convicções, lembremos-nos, amados, e que isto é parte da nossa humanidade, mas também é um convite para estreitarmos, para aprofundarmos o nosso relacionamento com Deus. Segunda lição: quanto mais crescemos e desenvolvermos o nosso relacionamento com Ele, maior será a nossa confiança e maior será a nossa entrega a Ele. Em terceiro lugar, quanto mais esperarmos em Deus, mais teremos fé, mais teremos esperança. Porque Deus, dia a dia, vai alimentando a nossa fé, alimentando a nossa esperança à medida que cumpre ao longo do tempo as suas promessas. Um servo de Deus, experimentado em sua vida de comunhão e intimidade com Deus, tem a sua fé ampliada, tem sua esperança ampliada dia a dia. Porque Deus, o Deus da providência, vai cumprindo efetivamente todas as suas palavras ao longo de sua história. Em quarto lugar, nós temos repetido isso ao longo de algumas mensagens, nós não temos o poder para mudar determinadas situações. Mas em Deus está o poder para transformá-las. Em Deus está a graça para nos acolher, para cuidar de nós, para nos abençoar. Em Deus está o juízo para julgar aqueles que dolosamente, mal intencionados e que sendo mal intencionados se levantam contra nós. Qual é a maior de todas as bênçãos? Ter este Deus como o nosso Salvador, como a nossa rocha, como o nosso refúgio, como a nossa esperança. A maior bênção é ter esperança neste Deus. A nossa salvação, a nossa rocha, o nosso refúgio. Qual é a maior de todas as misérias? A maior de todas as misérias é viver sem ter qualquer esperança. E é por isso que eu gostaria de convidá-los ao encerrar esta mensagem. Confie nele, em Deus, em todo o tempo. Derrame perante ele o seu coração. Deus é a nossa rocha, o nosso refúgio. Não seremos jamais abalados. Que Deus abençoe você e a sua família. Amém.